Olá, paz e bem-amados. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa sequência a respeito do nosso Santo Padre. No último vídeo, nós, além de comentarmos um pouco, assistimos a uma parte do documentário da Brasil Paralelo. Nós não vamos continuar este documentário, porque nós iremos analisar outras coisas, né, hoje. Eu vou deixar o link na descrição do documentário para quem quiser assistir. Então, para nós continuarmos entendendo sobre a visão, sobre a teologia e os temas, não é, que o Santo Padre nos quer trazer para refletir, nós vamos dar uma olhada nas suas homilias e nas catequeses. Toda quarta-feira, o Santo Padre, lá em Roma, no Vaticano, ele ministra catequeses. E hoje é quarta? Acho que hoje é quarta. Hoje já teve uma catequese que foi publicada lá no canal do Vaticano. A catequese de hoje foi meditando a respeito da passagem de Lucas 10:33 do Bom Samaritano. Em termos teológicos, nós vemos três principais pontos na meditação que ele nos trouxe. A cristologia centrada na misericórdia. A gente consegue entender isso como uma continuidade e resquícios do Papa Francisco. Afinal, esse foi o lema do pontificado dele, né? Nós vemos na bandeira embaixo, está escrito a respeito da misericórdia. Depois, o segundo ponto é a eclesiologia do serviço, né? Ele se coloca como servo e que nós, enquanto igreja, devemos servir e ter esse olhar mais humano para com os mais necessitados, que é um ponto do Evangelho que nos leva a meditar. Terceiro e último ponto é a moral encarnada, não é? Então nós temos uma responsabilidade, nós temos um dever para com Deus e, portanto, com os mais necessitados, com os mais pobres. Então ele ressalta isso com as palavras do Evangelho: passou perto, viu, compadeceu-se e cuidou. Um processo de eventos sucessivos que nos levam a uma ação. E o Papa Leão XIV ele nos traz dessa meditação para um ato concreto já desde o início dos seus discursos. Nos revela também um pouco da sua visão mais lógica, mais prática das coisas. Afinal, ele é formado em matemática, não é? E nós vemos isso também um pouco, né, da sua personalidade, do seu jeito. Ele sempre escreve os seus discursos, os seus textos, as suas homilias, catequeses, e ele sempre lê, né? Ou seja, ele faz questão de se preparar antes. E ao longo da sua história, os cardeais, bispos, padres que o conheceram, que conviveram com ele, diz que ele é alguém um tanto quanto reservado, mas sempre solícito às pessoas e alguém de profunda oração. Então isso é uma bênção muito grande, é sempre uma alegria. Toda vez que eu vejo, eu parei para assistir hoje no canal do Vaticano, né, a catequese, e ele deu a bênção, né, para as crianças e tudo. Eu sempre me recordo da passagem do Evangelho, onde diz que Jesus passava a mão na cabeça das crianças, né? Impune as mãos, como está lá no Evangelho, e não tem como, né? Não se emocionar, pelo menos para mim, eu não consigo, e está sendo uma alegria muito grande. Então, uma mensagem central que nós percebemos desde o início dos seus discursos até esse último texto da catequese de hoje, nós percebemos uma ênfase na esperança. E a esperança como um caminho concreto, real, prático, de caridade. Na primeira homilia, ele já tinha colocado como tema: o Senhor me chamou para carregar uma cruz, isso lá na Capela Sistina. E ele adota uma linguagem que é compatível com a sua personalidade e com os seus gestos, com os relatos que nós vemos das pessoas que conviveram com ele, que é da humildade. Também nós percebemos, através dos seus gestos, do que ele faz, a questão da tradição eclesial, não é? Os ritos litúrgicos, a tradição, tudo isso faz parte, não é? Não, claro, os ritos e os gestos como algo meramente externo, superficial, mas sim trazendo sempre a profundidade
litúrgica e simbólica daquilo. Então nós começamos com a humildade, a tradição eclesial e ele sempre direciona para uma esperança ativa. E o que seria essa esperança ativa? Não um otimismo abstrato, como quem espera que tudo vai ficar bem e pronto, mas como um ato concreto de caridade inspirada por esse Cristo que habita em nós e que está na igreja e que está no céu e que pelo movimento do Espírito Santo nos leva ao mais necessitado, né? As palavras do Santo Padre que nos direciona essa ideia na homilia, na catequese de hoje, foram exatamente essas, abre aspas. Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos, fecha aspas. Então, essa questão da humildade, ele traz também uma certa antropologia cristã. Por que antropologia? Né? Porque o verbo se fez carne, ele se fez humano, e nessa humanidade nós vemos uma imagem do Cristo encarnado, que foi morto, padeceu e ressuscitou. E ele vive em nós. E essa esperança ativa de nos direcionarmos ao mais necessitado é uma mensagem central de esperança do nosso Santo Padre. Outra coisa que nós percebemos é o aprofundamento com clareza, né, na pastoral, no sentido pastoral, não é? Então, ele nos traz esse conforto que o Senhor nos trouxe nos evangelhos. De que as portas do inferno não prevalecerão, né? Ele diz logo no início, né, onde ele aparece ali pela primeira vez, né, ele diz: o mal não prevalecerá, nós caminhamos com Deus, né, esse Deus que segura em nossas mãos. Então, ele nos traz esse conforto, essa segurança que o Senhor já havia nos dado nos evangelhos, né, e para os apóstolos. E fica claro que ele enfatiza a doutrina com clareza, não é? Para se comunicar de forma objetiva, não é? Dessa igreja viva, que agora ele é o vigário, não é? E o tema do evangelho de hoje também é um tema que nós podemos esperar, né, do seu pontificado, que é essa questão do bom samaritano, de ir em direção ao mais necessitado. Então, nós também podemos esperar no seu santificado, né, uma restauração da humanidade através da caridade, que é o próprio Espírito Santo, que é esse movimento aos que mais precisam. E através desse movimento restaurar a fé das pessoas, da igreja, restaurar a doutrina, restaurar, claro, o Cristo em nós vivo, ressuscitado, não é? Que precisa brilhar a sua luz nesse mundo cheio de trevas. Então nós reparamos também uma linguagem simples, objetiva, lógica, não é clara, diversas referências, só naquele primeiro texto dele, como nós comentamos no vídeo anterior, diversas referências das Escrituras. Também nos temas que ele aborda nas suas homilias e também na catequese nós vemos uma aproximação da patrística, que é algo de se esperar de um agostiniano, que basicamente, né, é o pai da patrística. Ele aborda temas parecidos com o do Santo Padre Papa Francisco, já falecido, a respeito da compaixão, humanidade, caridade, esperança, e também uma crítica ao indiferentismo, à falta de compaixão. Em suma, acho que nós podemos ter como chave hermenêutica desse pontificado, né, como aquilo que ele mesmo traz na catequese de hoje, Lucas 10:33. Passar perto, ver, compadecer e cuidar. Em suma é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Vamos rezar sempre pelo nosso Santo Padre, que ele possa nos conduzir aí de acordo com o Espírito Santo, que suscita no coração da igreja as verdades a serem reveladas, as verdades a serem
conservadas, a serem continuadas, né? Um tema também que ele traz em diversas homilias. Salvo engano, na catequese de hoje, ele trouxe isso, a questão da continuidade da missão, continuidade dos apóstolos, não é? Então, também é um tema que ele nos leva a refletir, já que hoje na igreja nós temos algumas divisões, como eu citei já em alguns vídeos a respeito de movimentos da igreja que são contra essa continuidade dos últimos papas, etc. Mas essa continuidade é o que o Espírito Santo suscita para a igreja e é o que nós temos vivido nas últimas décadas. Enfim, pretendo abordar esse tema com mais profundidade depois, talvez, quem sabe, chamando algum padre aqui, né, para dialogar conosco. Então é isso, muito obrigado, vamos rezar sempre pelo Santo Padre de novo, e fiquem com Deus, até mais. Salve Maria.